Seja bem-vindo ao podcast Pastor Escritor Elias Viana, sendo transmitido simultaneamente pela TV Goitacá, pela fanpage no Facebook TV Goitacá, também por tvgoitacá.com.br, pela Speed Telecomunicações, pela VTV, e após essa programação também estará disponível no meu podcast Pastor e Escritor Elias do Amaral Viana. Este podcast tem o patrocínio do Café Marques da Costa, um café que tem sobrenome, e hoje vai ter apagado para tomar o cafezinho. Também tem um patrocínio da Musical Center Salvador, aqui em Campos de Goitacazes, na 21, instrumento musical e de tudo para a sua igreja. Já já você terá todas as informações precisas. E como sempre, o podcast com um convidado. O convidado meu nessa noite é ele, o pastor Paulo Monteiro Neto. Está aqui comigo. Pastor Paulo Monteiro Neto, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Elias. Uma honra, um prazer estar aqui com o senhor. E também cumprimento a todos que estão nos assistindo nesse momento. Uma alegria muito grande. Espero que seja um momento de muito aprendizado e muita contribuição para todos nós. Pastor Paulo Monteiro Neto, eu convidei o entrevistado sempre no meu podcast, eu vou pelo perfil dele. Como é um jovem pastor, além disso é um bilíngue, né, domina os idiomas, eu vou pedir para ele fazer toda a apresentação, mas ele não vai poder falar essa apresentação de início em português. Terá que se apresentar, quem é, onde mora, casada com quem, faz o quê, tudo em inglês. Então, can you speak English for us? I'll try to speak English for us tonight, my dear friend. It's very, very good to me to be here with you all. I'm a Baptist pastor, and I have the happy of serve our God in His kingdom. And I'm married with Gesiana. We have 2 children, Saulo and Theo. And now we are leading the Baptist Church in São Luís, Cardoso Moreira, the first Baptist church at this locality, at that place. And we are very happy to be here. I'm graduated in theology by Faberge, and I like a lot when we talk about the study, the theology, philosophy, and we are here to share what God is giving for us, and so on. Amém. Para encerrar essa apresentação, Gênesis capítulo 1, versículo 1. In the beginning created God the heaven and the earth. Amém. Agora, pastor Paulo, eu já sei que você já falou o nome da sua esposa, dos seus filhos, onde você trabalha, a sua formação. Ele é pastor, está graduando em letras, é escritor, livros publicados no Clube dos Autores na Amazon. Meu amigo, o pastor Paulo Monteiro Neto, eu quero começar hoje esse podcast falando da importância de um novo idioma, de estudar o inglês para essa juventude que está nos escutando. Qual é a importância desses estudos para essa juventude, dessa nova capacitação para o mercado de trabalho? Pois bem, como o senhor bem já mencionou, meu pastor, há uma própria exigência, né, do mercado de trabalho com relação ao fato de você dominar um outro idioma. Quanto mais quando se fala de um idioma universal, de uma língua universal, como é o inglês, né? Além do benefício que o domínio dessa língua pode nos trazer, pode trazer um jovem no mercado de trabalho, abrir oportunidade, abrir o leque para que ele expanda aí sua carreira, né? Possa aí, ter horizontes maiores. Há também uma questão muito legal, que é a gente ter o contato com a cultura que aquele idioma nos fornece. Né? O pastor começou a estudar esse novo idioma com quantos anos? Com 15 anos de idade. E levou quantos anos estudando? Eu estudei 5 anos, né, em curso particular aqui em Campos, e tenho certificado pelo CNA. Tenho certificado pelo CNA, um curso de inglês que nós temos aqui na cidade. Hoje você daria qual conselho a essa juventude que está aí com um tempo tão ocioso, com toda a ferramenta na mão, com muito recurso? Eles poderiam até de uma forma mais fácil aprender, coisa que era muito mais difícil aprender, né?
Exatamente, né? Com o advento da internet, das redes sociais, essa galera hoje tem uma oportunidade muito grande, né? De ter o contato com o aprendizado, com o conhecimento. Então, aproveite o seu tempo, invista nos seus estudos. O conhecimento só vai nos enriquecer e nos ajudar em nossa trajetória, né? Bom, como o pastor Paulo Monteiro Neto é escritor, graduando em letras, ele escreveu um livro. Eu tive o prazer de recomendar, fazer um prefácio. Diga para nós qual o tema, eu sei qual é, fiz o prefácio, mas conta desse livro, conta desse diário. Muito bom. Diários de uma Existência é o tema deste livro, nossa primeira obra literária. E como autor independente, nós publicamos na livraria Clube de Autores e na Amazon, na loja da Amazon também você pode adquirir essa obra. E esta obra, ela trata de a nossa vida cotidiana, né? Há uma mistura, né? Da realidade de uma experiência pessoal com a realidade da experiência de todo ser humano, todo mundo que veste a mesma roupa, que é a carne e osso, e passa pelos dilemas, pelos conflitos, e sempre com um viés de fé, um viés cristão, no sentido de que a nossa existência e a nossa vida não é obra do acaso. Deus tem um propósito ao nos trazer a este mundo e durante a nossa trajetória aqui. Nesse livro, Diário de uma Existência, tem uma história, algum exemplo, algo marcante que você disse, essa história resume bem este livro aqui? Nós temos ali, o formato do livro, ele é uma espécie de devocional, como se você pudesse aplicar reflexões diárias para a sua vida. Cada dia você abre uma página e tem uma reflexão ali muito interessante, muito profunda. São várias reflexões, vista que nós temos aí hoje 89 páginas, esse livro, essa obra tem, então eu não citaria uma específica agora, mas eu quero até aguçar a curiosidade do nosso telespectador. Tem uma ali, então, para cada dia? Tem uma para cada dia, para cada pessoa, para cada circunstância, e vale a pena conferir. Bom, se é Diário de uma Existência, diga para nós sobre o que é existir, o que é existência. Temos o existencialista Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Søren Kierkegaard e tantos outros mais, né? O Kierkegaard, o Paulo Sérgio Rouenet, ele fala que o certo é falar Kierkegaard, né? Ele foi na Dinamarca, ele era dinamarquês, a gente fala Kierkegaard, mas Kierkegaard é um homem do existencialismo. Fala um pouco para você, Paulo Monteiro, o que é o existencialismo? Bem, um desses pensadores da corrente existencialista, né, o pastor, acho que já citou, o Arthur Schopenhauer, né? Ele fala sobre a questão o homem da angústia, de que a vontade é a mola propulsora, né? Isso aí. Da humanidade. É o impulso. É o impulso e aquilo traz o sentido para a sua existência, mas a gente sabe que no fim das contas a nossa vontade humana, ela não nos leva para um bom caminho, né? Somente a vontade de Deus o faz. E dentro dessa perspectiva, na introdução do meu livro, eu trato sobre as 4 palavras gregas para a nossa palavra portuguesa vida, né? Que são as seguintes: bios, pneuma, psique e zoe. Bio, de onde vem a biologia. Bio, de onde vem a biologia, né? O prefixo, né? Que diz respeito à vida no sentido humano, tempo de existência, no sentido material, bios, daí a palavra biologia. E né? pneuma? Pneuma é uma palavra que ela aparece, segundo a enciclopédia do Champlin, ela aparece só uma vez no Novo Testamento. Ela tem a relação com o Espírito. E algumas traduções colocam essa palavra pneuma no lugar de vida. Em Apocalipse, quando aparece um texto lá com a palavra vida, é pneuma. Somente uma ocorrência. A palavra psique, que é mente, né? Alma, psicologia. de onde vem exatamente a psicologia, ela aparece cerca de 101 vezes no Novo Testamento, como sendo a palavra vida no português. Já a palavra zoe, que é vida em grego, né? Todas elas em grego. Que deu origem ao Ministério Zoe. Que deu origem ao Ministério Zoe, né?
Zoe é vida, né? Em grego, para nós, é vida. E Zoe aparece como? 144 vezes. Inclusive, no texto, o texto que apresenta a palavra Zoe, um deles, né? Um deles, tem vários. João capítulo 10, verso 10, que Jesus fala que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida no texto é Zoe. Então, Zoe é vida em que sentido? É vida no sentido de vida plena, de uma vida que extrapola a materialidade, que extrapola a cronologia humana, o nosso tempo de existência, que é transcendente, que vai para além da nossa vida humana, que extrapola para a eternidade. Essa é a vida de um conceito religioso? Dentro do conceito religioso. É o Zoe. Estritamente dentro do conceito cristão, é Zoe. Então, Jesus ele não veio para trazer tão somente a bios, e a bios acaba se tornando a própria existência, né? Não somente a psique também tem a ver com a existência, ou pneuma, mas ele veio trazer a Zoe. Então, a vida plena. A Zoe seria a vida plena, tanto envolve a bio, a pneuma, a psique, seria a vida do homem por inteiro, até a sua transcendência. Exatamente. Porque a proposta do cristianismo é extraordinária, porque a bios, a psique e a pneuma, resumidamente falando, ela é limitada no sentido humano. Vamos entender somente, vamos tirar o pneuma, né, para não ficar muito extenso, e vamos colocar bios, o nosso corpo vai para o pó, a vida humana vai acabar. Psique, a mente também, o corpo morreu, né, a mente também, ela não tem mais existência aqui nessa vida, nessa terra. Então o que sobra? A Zoe. Ou seja, o homem, você citou Arthur Schopenhauer, ele diz que nós vivemos 2 momentos de angústia. A falta e, quando tem, o tédio. Enquanto eu não tenho, eu sofro pela falta. E quando eu tenho, eu sofro pelo tédio. Aí entraria esse Zoe, essa necessidade de uma transcendência. Sem transcendência, a angústia é o que o Arthur Schopenhauer chegou à conclusão. É a que sobra. É o que sobra. A angústia é o que sobra. Tem um autor que eu não me lembro agora quem é, que ele fala que ele termina a conclusão filosófica dele, né? Quando pensa na vida, eu não sei se é o Nietzsche, eu não me lembro, só vai saber melhor que eu. No final das contas, o que vai sobrar para o homem é angústia. Nietzsche e Schopenhauer, né? O niilismo é o nada, o que vai sobrar é o nada. É o nada. O que você trabalha nesse diário de uma existência? Com a bio, com a pneuma, com a psique ou com a Zoe? O diário de uma existência vai cuidar no homem em que sentido? Vai cuidar no sentido metafísico, no sentido da sua própria existência, no fato de que há um caminho que não seja o caminho da angústia. Por mais que nós passemos por crises existenciais, por solidão, pela angústia, pelo medo, por esses elementos que fazem parte da nossa vida humana, há uma saída. Há a possibilidade de você tirar força da fraqueza, sorrir na alegria, né? E ter esperança onde a circunstância ela não te apresenta nenhuma esperança. Você é escritor hoje, filho de pastor, nascido e criado praticamente dentro de igreja. Como é para você? Você se tornou pastor porque não deu certo em outra área ou se tornou pastor por vocação? Perfeito. Eu entendo, pastor Elias, que foi por vocação. Que está fazendo letras, poderia fazer uma faculdade de medicina, advocacia, mas decidiu seguir o caminho do pai? Decidi seguir o caminho do pai. Que o seu pai era pastor batista, né? Exatamente, né? Meu pai, que hoje está com o nosso Pai do céu, né? Deixou um grande legado para mim. Faz pouco tempo que ele partiu, por isso não vou falar muito, senão eu me emociono. Eu sei. Mas justamente, meu pai me deu o caminho, me mostrou o caminho e agora eu estou seguindo. E durante esse período, né? Mesmo sendo filho de pastor, passando por todas as lutas que você sabe que o ministério passa, vendo seu pai naquilo, você não desistiu desse chamado, de abrir mão disso? A vocação, ela falou muito alto para mim, né? O chamado
verdadeiro, ele é irresistível, né? E foi assim a minha trajetória na vida pastoral. Recebi o chamado com 17 anos de idade. Hoje tenho 33, uma idade bonita. É bonita, a idade de Cristo, né? Com 17 anos, o Senhor foi usado por Deus para despertar essa vocação em mim, no que diz respeito a novo lá em Farol, com aquela guitarra na mão. Guitarra canhota? Rapaz. O homem que toca guitarra de cabeça para baixo. Então, pastor, aos 19 entrei para o seminário. A época ainda era Seminário Batista Fluminense, aqui em Campos dos Goytacazes, e fiz um ano, depois retornei, já era FABERJ, tinha mudado a questão da administração, FABERJ, e me formei em 2013, e de lá para cá, nós temos aí caminhado na direção do Senhor, e em 2017 nós assumimos a primeira Igreja Batista, 2018, 3 de novembro de 2018, primeira Igreja Batista de São Luís, a qual eu tenho a alegria de partilhar. Se tiver alguém da Pibissal assistindo, já mando o meu abraço aí para todos os irmãos e para todos os amigos aí também. Mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista São Luís, aqui em Cardoso Moreira. Como está sendo para você pastorear uma igreja centenária? São Luís tem quantos anos essa igreja? Exatamente, pastor. Uma honra para mim, uma alegria, e uma honra muito grande pastorear uma igreja que hoje tem 101 anos completados em 25 de março desse ano de 2022, sobretudo rompendo nesta pandemia, mas para mim é uma honra e uma alegria muito grande, uma responsabilidade pastorear uma igreja centenária. Mas o Deus que nos chamou é o Deus que capacita, né? Capacita tanto que nós vamos fazer outro teste aqui, né? Salmo 23, que o senhor lê para nós, mas não em português. Não em português. Lê para nós Salmo 23, que logo após essa leitura nós vamos falar dos nossos apoiadores que têm apoiado aqui o podcast. Mande, antes de ler o Salmo 23 sobre o pastor, mande um abraço para os nossos colegas de ministério que estão nos assistindo nessa hora, né? Perfeito. Um abraço aí para todos os nossos colegas pastores aí, da Subseção Planície, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Subseção Planície, e também tenho queridos colegas lá na Centro Fluminense, na Abacenf. Enfim, um abraço para todos os nossos amigos aí e cooperadores de ministério. Deus os abençoe grandemente, é uma alegria a gente poder estar aqui. Eu soube que teve um prêmio para você nessa reunião da Ordem agora. Qual foi o prêmio que o pastor Paulo Monteiro ganhou? Foi uma pós-graduação pela FABERJ, Fomos presenteados, contemplados lá no sorteio na reunião da Ordem dos Pastores. A FABERJ estava oferecendo esse curso e nós fomos contemplados para a glória de Deus aí, pela graça, e vamos aí continuar estudando. Eu vou perguntar já qual foi o curso que você vai escolher, que eu vou fazer perguntas sobre ele. Opa, tá certo? Ótimo. Lê para nós aí o Salmo 23, porque eu gosto de ouvir nesse idioma a palavra de Deus. Vai ler para nós. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Não, todinho. Pode lê-lo. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. He refreshes my soul. He guides me along the high paths for his name's sake. Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Eu peço ao pastor Paulo para ler, que nós pastores batistas priorizamos muito sobre a educação pastoral, um pastor que estuda. O pastor Paulo é esse pastor, um pastor que estuda. Bom, já vou falar sobre o que ele ganhou de curso, já. Você que está aí nos assistindo pelo canal
TV Goitacá no YouTube, TV Goitacá no Facebook, TV Goitacá na Speed Telecomunicações, TV Goitacá na VTV. E breve, acabando aqui, já é publicado no meu canal Podcast Pastor e Escritor. No meu canal no YouTube, Pastor Escritor, vai lá, seja um membro. Se você for escritor 1, 2 e 3, se você escolher o escritor 3, eu mando todo mês um e-book meu para você ler no seu celular, no seu computador. Todo mês você vai ter um livro do pastor Elias. Eu tenho 15 livros publicados na Amazon em português, inglês, espanhol, francês, alemão, crioulo, haitiano e chinês. Já tenho livros vendidos nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, na Itália, na França, na Espanha. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Esse podcast está sendo quem está nos apoiando. Esse é o café que tem nome. Pastor Paulo, o senhor toma café? Tomo, sim. Então vai tomar um café que tem sobrenome, Café Marques da Costa, café com sobrenome. Logo aqui no centro de Campos de Goytacazes, abaixo da rádio Campos Difusora. Taxista, você que vai ao banco, lojista, não tem por onde correr. Está no centro da cidade, vai ter que tomar lá o café. Essa aqui é a garrafa personalizada. Patrocina tudo. Olha a bolsa, olha como veio. Vou servir aqui ao amigo na xícara do nosso... E esse café, desculpa, a xícara está ali, pode utilizar o Pires. Esse café, ele é extra forte. Não, esse aqui é para cortar mesmo. No outro podcast eu disse que para aguentar o podcast é um café forte. Mas hoje contigo, falando em línguas, eu trouxe o café extra forte, né? Como o senhor veio hoje falando em línguas, eu disse, eu vou levar um café forte, não. Esse é um café que tem sobrenome. Já David Roger coloca Speed para nós. Vou mandar um abraço lá para Alex e todo da Speed Telecomunicações, que está reproduzindo na TV a nossa programação. Além desse café Marques da Costa, café que tem sobrenome, lá com a Simone, no centro de Campos, próximo mesmo da 21 ali, está a Musical Center. Instrumento de todos os jeitos, instrumentos musicais. Salvador, um abraço para a esposa dele, a Giane, conhecemos muito. Salvador, ali eu tenho projeto, eu quero ter um encontro grande, um congresso. Ele vai lá e instala tudo: som, música, luz, tudo, o que você quiser, instrumento, reparo, cabo, o que precisar, caixa de som, mesa para igreja, Musical Center. Então, agradecendo aqui aos apoiadores, café Marques da Costa, café que tem seu nome, e manda mesmo, tá patrocinando tudo. Aí abaixo você pode ver os apoiadores, Musical Center e o Café Marques da Costa, logo aí abaixo, para você saber aqueles que estão nos apoiando. Se você quer colocar a sua marca aqui no podcast Pastor Escritor Elias Viana, você também é o meu convidado. E hoje ele é escritor. Esse aqui é um livro que eu trouxe meu, Alberto Ribeiro Lameiro, Gente da Gente, são 15 lá publicados. Pastor Paulo Monteiro publicou Diário de uma Existência no Clube de Autores, como na Amazon. E ele ganhou um curso. E eu quero saber qual foi a área dessa pós-graduação que ele escolheu. Fala para nós, pastor Paulo Monteiro. Pois não, pastor Elias. A área que nós escolhemos foi a Teologia Sistemática Contextualizada. Desde já eu gostaria também de expressar minha alegria, minha gratidão a Deus e a FABERJ aí, que está em parceria com a FABAPAR, né, nos oferecendo esse curso aí para que a gente possa, né, alavancar ainda mais, né? Eu não vou perder a oportunidade, né? Eu vou perguntar o que é essa teologia sistemática atualizada, moderna, contemporânea. Explica para nós, meu pastor. Na época de metaverso, multiverso, fala para nós dessa teologia aí. Mais do que nunca uma época, né? Multifacetada, né? Com várias faces, com vários vieses aí. Então a teologia sistemática ela faz um trabalho de organização dos temas bíblicos, né?
no que diz respeito à própria teologia. Essa né? sistematização é que vai organizar mesmo, sistema. É um sistema. Facilita o estudo? Facilita demais o estudo. Por exemplo... Para facilitar o estudo, a Bíblia é dividida como? A Bíblia é dividida em duas partes, né? Eu sei que você fez o concílio, foi muito bem no concílio. Para a facilidade do estudo. Inclusive, para falar sobre a Bíblia, a própria teologia sistemática tem uma disciplina chamada bibliologia. Né? Eu gosto muito de trabalhar bibliologia, estou trabalhando lá na igreja, nas quartas-feiras da palavra. Tem dado curso? Nós temos agora um curso de homilética lá na PIBSAL. Nós estamos aí com uma turma de Explica o que é homilética. O que é homilética? Dentro da teologia também, dos cursos de teologia, é uma disciplina que ela se preocupa em oferecer ferramentas no sentido do preparo e da elaboração do sermão. Basicamente falando, é a arte de pregar, a arte de preparar, de elaborar e entregar o sermão. A sua visão, então, está sendo preparar obreiros para o campo. Preparar pregadores, preparar obreiros, preparar a igreja, né, na palavra, no conhecimento da palavra. E mais o que está dentro da teologia sistemática, além de bibliologia? Além de bibliologia, nós temos vários temas, por exemplo, o tema que estuda o pecado, né, que é a hamartologia, o estudo sobre o pecado, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, soteriologia, escatologia, a doutrina do fim dos tempos, que está muito em voga, angelologia, antropologia, teontologia, que eu sou apaixonado, né? Que é o estudo, entre aspas, do ser de Deus, cristologia, né? O estudo da pessoa de Cristo, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Então, ou seja, todas as informações que a Bíblia nos traz, esse livro extraordinário, histórico, né, contemporâneo, contextualizado, né, que precisa ser bem estudado, a teologia sistemática, ela pega os assuntos e organiza. Sobre o pecado, o que a Bíblia diz fala sobre pecado? Fala sobre pecado. Então a gente traz para cá a hamartologia e a teologia sistemática vai organizando os pontos. Então, chegou onde eu preciso perguntá-lo. Estamos numa época de moda mesmo, né? Que está no momento, linguagem neutra, cognição e linguagem neutra, todez, obrigadez, elu, eli, todei com x, com w. Fala comigo, como a teologia, ela vai passar por essa transformação ou ela vai corrigir esse defeito aí? Como é que você vê a participação da teologia nessa mudança de ideologia? A teologia, ela dialoga com as ciências sociais, né? Com as ciências humanas. No entanto, ela apresenta uma perspectiva, ou um parâmetro, né? Que é balizado pelo livro principal, que é a origem daquilo que é organizado em termos teológicos, aquilo que a gente acredita no ambiente teológico, que é a palavra de Deus, né? Então, a gente está vivendo um tempo de muitas mudanças, mudança na cultura, mudança no comportamento e, inclusive, por conta dessas questões ideológicas, estão aí trazendo ideias para se mudar a própria gramática, aquilo que já se é estabelecido. E no que diz respeito a se ferir um princípio social que a Bíblia apresenta, nós não concordamos com essas mudanças diretamente. Então, não seria só uma mudança de palavras. Não seria só uma mudança de comportamento. Justamente a ideologia, ela pressupõe, né, uma ideia implícita que é materializada, que é concretizada no comportamento. Nós temos um grande livro chamado Ideologia Alemã, ou seja, um ideal. Uma ideologia estava buscando um ideal para os seres humanos. Então, não é só uma mudança na gramática, é uma mudança nos conceitos, porque acredito que os comportamentos precisam mudar, que eles estão errados. É necessário que mude no seu pensamento. Um homem, uma mulher, como diz os nossos dicionários, sexo feminino, masculino, acabando com isso. São todos iguais nesse sentido? Biologicamente somos diferentes, somos iguais? O que falar no púlpito para um jovem que está dentro da faculdade ouvindo o seguinte: você não é diferente, você é igual. Não existe homem nem mulher, você torna o que você quer ser. Não é ele ou ela. Como trabalhar isso daí?
dá para conviver ou não tem como? Os conceitos bíblicos se chocam aí. Especificamente desse ponto, pastor Elias, nós, dentro de uma perspectiva bíblica que é diacrônica à perspectiva social, histórica, nós temos essa diferença entre homem e mulher, né? E isso é colocado linguisticamente, naturalmente. E esse princípio de relacionamento, de convivência, ele se apresenta na sociedade há milênios. E isso faz parte da estrutura da sociedade. Um homem e uma mulher, né, que constrói uma família, que tem seus filhos, e a perpetuação da espécie. O comportamento, ele é de cada pessoa, mas há de se haver um princípio de relacionamento para que a sociedade possa se sustentar. A sociedade diz assim, você é aquilo que quer ser. Por exemplo, eu digo agora que eu quero ser o Paulo Monteiro. Tem como ser? Eu quero ser... Paulo Monteiro. Eu quero... sim, não. Se a sociedade diz que você é o que você pode ser, e eu digo, então eu quero ser o Paulo Monteiro, é possível? Não. A grande questão é justamente essa, né? O tempo da confusão é a pós-verdade. Segundo a Oxford, em 2016, a palavra do ano é a pós-verdade. Pós-verdade. Porque a pós-modernidade, né, já é isso dentro dos estudos sociais, isso já é bem definido pelos estudiosos como sendo um tempo do relativismo, da secularização, do ateísmo, da negação do sagrado. Pós-verdade. Mas a relativização e a pluralização, no meu modo de ver, são duas marcas muito fortes da pós-modernidade. Então, quando você olha na perspectiva teológica e bíblica, você tem uma verdade, você tem um princípio. Mas quando você olha por um ponto de vista social, você pode dizer ideológico, que não tem uma verdade, tem várias verdades. A verdade é relativizada, é privatizada, cada um que cria para si a sua própria verdade. E quando a gente olha para a sustentação moral da sociedade, há de se ter uma verdade que seja uma regra condutora de convivência, porque senão a sociedade não se autossustenta. Se o dicionário de Oxford estiver certo, se os estudiosos do social estiverem certos, que existe uma pós-verdade, acabou essa busca por algo fundamental, como trabalhar com a ética. Nós temos hoje a bioética. O termo ética é muito estudado no momento. Onde não existe uma verdade, como se constrói uma ética? Exato. Não tem como se construir uma ética se não existem verdades, né, que vão fundamentar aquilo que se chama de ética. Num tempo de pós-verdade, logo a gente teremos um tempo de pós-ética também. Isso aí. Porque existem verdades absolutas, né? E quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, ele trabalha com verdades absolutas. E a gente, fazendo um paralelo com os tempos atuais, a proposta de algumas ideologias é dissolver as verdades, que a gente chama de verdades absolutas. E uma vez que isso acontece, quem vai mais dizer o que é ética, o que é certo, o que é moral? O próprio Karl Marx, no Capital, na introdução, diz: tudo que é sólido se desfará no ar como poeira. Agora, se desfará como poeira, quem vai juntar os cacos? Que o ser humano, você olha para ele dá uma tá um vazio, como disse Dostoiévski, um vazio no homem tamanho de Deus. Se virou poeira aquilo que me agarrava, quem cuidará desse homem desesperado, em desespero? Quem poderá ajudá-lo? Pois então, agora não tem outra saída. Existem caminhos que a estrutura educacional não oferece, a cultura, as ONGs, o governo não dá conta de resolver esse problema. Eu estive na reunião de pais numa escola, o diretor disse do meu filho que vocês pais têm que me ajudar.
Então. Está incontrolável. Antes, dizia-se para o aluno que ele era o agente principal. Agora estão pedindo a ajuda da família porque a própria escola percebeu que perdeu esse domínio aí. Exato. Uma coisa que acontece nos tempos atuais, na minha percepção, é justamente o que essa pós-modernidade está fazendo. Fazendo com que as funções elas sejam assim perdidas de vista, né? O papel de educar é da escola ou dos pais? Quem vai trabalhar esse conceito de princípios, de valores? A escola? Sabemos que não é. Ela não é responsável por isso. Por mais que ela tente, de alguma forma, manter aquilo que se já é construído a partir da educação familiar. E aí que entra justamente a única voz que clama no deserto, nesse deserto de verdade, de solução, de saída, né? É a igreja. Ou seja, há um movimento voltado para a igreja. A igreja é uma porta aberta que pode ajudar nesse processo. Ela não é uma porta, somente uma porta aberta, ela é a única. Não tem saída. Não tem saída. Porque todas as religiões, Rodolfo Otto, o sagrado, ela se constitui no sagrado. Então entende-se que nas religiões nós vamos encontrar o tão sagrado, né? O divino na gente, ou onde está um pouco do divino. Rodolfo Otto, o próprio Carl Gustav Jung buscava esse sagrado, esse luminoso. A palavra que eles usam é o luminoso, essa busca. No diário de uma existência, quando você estava escrevendo, como você via a sociedade? Você escreveu sobre isso. Você escreveu sobre a existência humana. Não é fácil entender a mente, a alma, a psique da pessoa. O que o senhor pensava quando escrevia este livro? Uma das coisas que eu penso que vinha à minha mente, tendo em vista que eu comecei a escrever esse livro por volta de 2018, né? Mas já com a percepção de que estávamos diante de uma sociedade depressiva, né, angustiada, com alto índice de ansiedade, de depressão, de suicídio, né, uma certa desesperança, uma ausência, né, da participação efetiva e clara do papel da igreja na sociedade, né? Muitas igrejas que acabam não cumprindo o seu papel no sentido, né, de mostrar o caminho, e o caminho é a verdade, né? A experiência religiosa se transformou num sentimentalismo, num sensacionalismo exacerbado, e a gente sabe que a gente não vive só de sentimento, a gente precisa botar o pé no chão, a gente precisa ter verdade, precisa ter um caminho onde a gente consiga discernir aquilo que é certo ou não, e isso, a igreja deixando de trabalhar, a sociedade sofre por causa disso. E aí vem as angústias existenciais, enfim. Aí dentro dessa visão geral, a gente acabou registrando não somente daquilo que o mundo está passando, vamos dizer assim, mas daquilo que a gente também estava experimentando enquanto ser humano. Momentos de tristeza, momentos de angústia, de frustração, enfim. E tudo isso aí motivou o registro, talvez de algo empírico, mas que pertence ao cotidiano de todo mundo. O senhor, aos 33 anos, escreve o livro Diário de uma Existência, o lança, publica e perde o pai. Com menos de 60 anos de idade, você com 33, esse diário de existência aplica-se na sua vida, na perda aí de alguém muito importante. Com certeza, se aplica. Até hoje, quando eu releio os textos que eu mesmo escrevi, às vezes até me emociono, porque, de fato, enquanto nós estivermos aqui, as crises existirão, né? O sofrimento, a dor, mas ao final de cada texto, nós trazemos um apontamento para o que no academicismo a gente chama de o transcendente, o metafísico, né?
Ou seja, mas a gente chama de Deus, eu chamo de Deus, não tem outro caminho. E Pai de Jesus Cristo. Não é de qualquer Jesus Deus, Cristo, é Pai de Jesus Cristo. Criei um só Deus e no seu Filho a quem enviaste. Tem que ser Pai de Jesus. Isso, não é qualquer Deus não, né? É verdade. Bem pontuado. E quando você olha para agora, quem está nos assistindo, que está enfrentando a depressão, a angústia, o senhor que já está nessa área do existir, já sabe o que é perder, perdeu alguém que eu sei que foi muito importante na sua vida e é ainda, o que se diria para essa pessoa que não conseguiu encontrar força para retornar à vida? Porque tem surto que demora. Eu já vi gente dizendo assim, eu não pensava, eu achava que era fácil. Eu descobri que não é fácil, meu irmão. É difícil, não é fácil não. Retornar, ou dependendo de alguns baques, é difícil. O que você diria para essa pessoa que ainda não retornou? Uma das coisas que eu poderia dizer a gente precisa apontar a maior expectativa da nossa vida, a maior esperança que nós temos aqui para algo que não está aqui, que é a herança que Deus tem preparado para aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E a partir dessa experiência pessoal, religiosa, espiritual, metafísica, mas a partir desse encontro, dessa perspectiva, você encontrará forças e essas forças o alimentarão para sair dessa depressão, para sair desse quadro de angústia, para perceber uma luz no fim do horizonte, ou uma luz no fim do túnel. E aí você vai perceber que, embora essa expectativa aponte para algo que está além dessa vida, o sentimento dessa recompensa, dessa herança, invade a nossa existência humana. E isso motiva a gente para enfrentar qualquer coisa. A busca pelo sagrado transcende a emoção, é pura espiritualidade. Pura espiritualidade. A fé traz cura, você sente no corpo, o espiritual reflete no corpo como o emocional. Bem, para a psicologia, o emocional, a psicossomática, exato, adoece o corpo. E o espiritual? Exato, é porque nós somos um todo, né? O homem, numa perspectiva tricotomista, né? É corpo, alma e espírito. Então, aquilo que afeta a tua mente afeta o teu corpo, aquilo que afeta o teu espírito afeta a tua mente e o teu corpo também. Então, está tudo interligado, né? Então, há sim essa relação. O professor, pastor, doutor Jonas Madureira trabalha um conceito interessante no seu livro Inteligência Humilhada, a diferença entre fé e fideísmo. O fideísmo é uma crença cega, desprovida de racionalidade. A fé não. A fé ela contempla a razão, no entanto, ela é suprarracional, porque ela está além da razão. Você não explica como você pode sair dessa angústia, não tem explicação, está além da nossa razão. Mas a fé te leva a um lugar que você, ao acreditar nisso, aquilo te dá força para superar aquele momento ali. Como pastor, então não é irracional, é suprarracional. Como pastor, você acha que tem pessoas que tomam atitude, mas não baseado em fé? Baseado é sua em crenças. própria vontade? Exato, com certeza. Em crenças, em fideísmos, né? Baseia-se a sua atitude e a sua fé em algo errado. Se ela colocasse as decisões dela baseadas pela fé na palavra de Deus, ela Exato. teria uma qualidade de vida melhor? Com certeza. Eu me lembro do Salomão, né? E Salmos também faz referência a isso que eu vou falar. Olha só, Salomão diz assim em Provérbios 16, 24: favo de mel são palavras suaves, saúde para a alma e força para os ossos, né? Doces para a alma e saúde para os ossos. Então você veja bem, a consequência da espiritualidade trazendo um benefício para a sua mente, para a sua alma, sua mente e para o seu corpo físico. Assim como os psicólogos pregam que o emocional adoece o corpo, nós podemos dizer então que o espiritual dá saúde para o corpo. O espiritual dá saúde para o corpo. E é comprovado, a psiquiatra, que já comprovou até o Lotufo Neto, que um paciente doente
com fé, ele é curado mais rápido, volta para casa mais rápido do que aquele paciente incrédulo. A fé ajudando o seu físico internado no hospital. Isso é religião e psiquiatria. É Francisco Lotufo Neto. Quando você fala da inteligência humilhada, você está dizendo o seguinte: por mais que você está fazendo pós-graduação em letra, graduação em letra, por mais que você escreveu livros, por mais que você agora foi dois pastores que está na bancada examinando candidato a futuro pastor, né? Seminarista que quer se tornar pastor, para ele passar para o conselho. Você diz que mesmo assim a inteligência precisa se humilhar à fé. Exato, precisa se humilhar à fé. Inclusive, nesse texto, nesse livro, Jonas Madureira cita Agostinho, né? Quando ele se expressa a Deus, ele diz que para melhor se conhecer, ele o faz quando ele conhece melhor a Deus. Então, conhecer-te, ó conhecedor de mim. Santo Anselmo, é crer para conhecer, não conhecer para crer. Isso. Crer para conhecer. Exato. Então, a questão que o senhor colocou, né? Quando você conhece mais a Deus, você conhece melhor a si mesmo. É o oráculo de Delfo. Ele resume o todo ao pequeno. Ele diz: quer conhecer o universo? Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo e conhecerás o todo. Então é conhecendo a Deus que o ser humano vai se descobrindo mais perto da divindade, mais ele se encontra. Mais ele se encontra. E se for o oposto? Ele longe da divindade, também está perdido? Também está perdido quando a gente olha, inclusive, para a história, né? Momentos onde há um crescimento ateísta, a própria chamada Idade Média, né? Houve um período que houve um afastamento muito grande da espiritualidade, vamos dizer assim. E nesse período, a própria sociedade sofreu bastante, sofrimento por viés da guerra, enfim. E o afastamento do divino, o afastamento de Deus, traz como consequência resultados negativos para Ou seja, como se a fé fosse uma válvula, ou um tampão, ou uma retenção. A fé ela contém impulsos humanos mortais. Exato. Se não fosse pela fé, você tomaria muitas atitudes até que poderia trazer prejuízo para si mesmo. Exato. Inclusive, o texto da conversão de Martinho Lutero, né? Romanos 1,17, mas o justo viverá pela fé. Então, o caminho da fé é o caminho que nos impulsiona, de fato, da fé em Deus, que nos impulsiona a uma qualidade de vida melhor. Não seria apenas uma crença, mas seria algo que estaria mudando todo o seu comportamento. Todo o seu comportamento. Até, tendo uma perspectiva bíblica, a fé ela tem duas dimensões, a dimensão teórica e a dimensão prática. Você crê, sabe no que crê, o que você crê transcende aquilo que você até pode explicar, mas não tira a tua razão dos passos que você dá por causa da sua fé, né? Então, isso te leva a dimensão teórica, isso te leva à dimensão prática, ou seja, porque eu creio, eu faço. E aí Tiago trabalha muito bem, que a fé sem obras é morta. Prática. Então ele complementa, né? Então a Bíblia traz essa perspectiva geral. A fé ela se materializa na sua vida e isso traz, com certeza, qualidade. Aí você, quando falou sobre a inteligência humilhada de Jonas Madureira, que hoje é da Vida Nova, né? O grande homem da Vida Nova, eu lembrei da inteligência humilhada dele. Santo Agostinho disse assim: a inteligência que se submete à fé, a recompensa é a compreensão. E eles mesmos chegaram à conclusão que não tem jeito. Jasper escreveu Pensamento Humilhado. Martin Heidegger escreveu Existência Humilhada. Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Será que futuramente teremos também uma linguagem humilhada? Porque tudo hoje parece que é cognição e linguagem. Fala um pouco sobre essa linguagem aí, que hoje é tudo cognição e linguagem. Cognição no lado intelectual e a linguagem mesmo, que nós caímos na linguagem neutra, né? Você acredita
falando um pouco sobre a cognição e linguagem, esse novo pensamento, esse mundo acadêmico, tem influenciado a nossa juventude, essa nova linguagem do mundo? O jovem sai da igreja, entrou na faculdade, ele permanece com a sua fé, ele abandona a fé. Na sua experiência como universitário, como o senhor vê os desafios de um jovem cristão universitário? Parece que sim, parece que o que a gente vê é que alguns jovens saem mal preparados da igreja para a universidade. E ao se depararem com as questões acadêmicas, né, há um confrontamento de uma perspectiva ateísta, de uma perspectiva humanista, com a perspectiva cristã, como se o academicismo fosse oposto à fé, ou fosse oposto a uma vida religiosa. E a gente sabe que isso não tem muito sentido. A gente tem, por exemplo, um brasileiro, Dr. Augusto Cury, que conta na sua biografia que ele era um grande ateu. E ao se converter ao cristianismo, ele então analisa cientificamente a mente de Cristo e percebe que é estupenda, é sofisticado demais o pensamento de Cristo, a gestão de suas ideias, a aplicação de suas ideias, a cientificidade psicológica, emocional, inteligência emocional de Cristo, a gestão das emoções de Cristo, é algo assim que nenhum ser humano conseguiu atingir. Então Cristo não é invenção dos discípulos? Parece que não. E ele foi, na sua biografia, Augusto Cury diz que ele foi para provar que Jesus era uma invenção humana. Ele descobriu que ele não poderia ser uma invenção. Por isso que você acabou de explicar aqui agora. Exato. É estupendo demais para ser uma criação humana. Exato. O Dr. Rodrigo Silva, né, ele diz, se a ressurreição de Cristo, a historicidade da pessoa de Cristo fosse uma mentira não tem muita sustentação, né? O ditado popular diz que mentira tem perna curta. E deva ter mesmo. Né? 2000 anos estão aí repetindo e reverberando, né? A história, a pessoa, o ministério de Cristo, sua ressurreição. E o dualismo, você crê ou não? O mundo é só isso. Ou crê em Cristo ou não crê em Cristo. Não tem mais outro, não tem uma terceira via, né? Não tem. É só duas vias. Eu creio em Cristo ou não creio em Cristo. Sim, por que o senhor decidiu crer em Cristo? Começou muito novo, né? Quando ainda tinha 13 anos de idade. Eu nasci num lar batista, né? Filho de pastor, escola bíblica dominical, sendo ensinado na igreja, de uma forma natural, espontânea, como uma família normal, vamos dizer assim, né? E aos 13 anos de idade, né, idade da razão, eu comecei a entender o Evangelho, eu comecei a ter experiências de sentimento, de espiritualidade, mas também de conhecimento da Bíblia, conhecimento bíblico, muito novinho, mas a partir daí isso foi crescendo de tal forma que há de fato um encantamento, né? Há de fato uma confirmação, né, da forma com que nós experimentamos Cristo e da forma com que Ele se revela a nós em Sua Palavra, e a gente a cada dia vai passando por uma confirmação, por uma renovação dessa experiência. É filho de pastor, mas a conversão é pessoal. Qual foi o momento? A partir dos 13 houve um despertamento. Mas qual foi aquele culto, aquele momento que você disse assim, a partir daquele culto eu mudei? A minha vida virou outra. O Paulo passou, virou de Saulo para Paulo. Quando se transformou de Saulo para Paulo? Na minha biografia, uma pequena autobiografia que a gente precisa escrever ao entrar na faculdade de teologia, eu conto que para mim não é fácil definir um dia, uma ocasião, porque a minha vida na igreja, né? Então eu digo assim, não houve um ponto específico, mas houve um momento na minha vida, com 13 anos de idade, que alguma coisa mudou dentro de mim. E de repente eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu estava indo para o ensino médio, 13, 14, indo para o ensino médio. E a minha vontade era evangelizar a escola. A minha vontade era falar de Jesus na escola, a minha vontade era fazer culto na escola, levar o violão, porque essa chama estava viva dentro de mim. Então foi nesse período que eu posso dizer, foi nesse momento que houve essa transformação.
Você acredita que todo jovem que está nos assistindo, ele precisa ter esse momento de mudança de chave, virada de chave? Minha vida aqui precisa mudar. Precisa. Jesus falou para Nicodemos em João 3, né? É necessário nascer da água e do Espírito. Para os casais que agora estão aqui nos assistindo nesse podcast, o senhor está casado há quanto tempo? Estou casado há 5 anos. E já tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos em 5 anos, né? Isso, 5 anos, 2 filhos. Parece até o pessoal lá de Poço Gordo, né? Você chegou a morar em Poço Gordo? Cheguei a morar em Poço Gordo, aqui na Baixada Campista. Campo Limpo também, não? Não, Campo Limpo não. Seu pai pastoreou lá? O pai pastoreou cerca de 10 anos a Igreja Batista Campo Limpo. Enquanto papai estava pastoreando lá, nós moramos aqui em Goitacazes, moramos em Poço Gordo. Chegou a ir para ele para Atafona, não? Meu pai pastoreou Atafona. Isso. E moramos durante um certo período em Gruçaí, São João da Barra. Essa mudança todinha de igreja, de ministério, você viu muitas coisas dentro de igreja. Você olhando as famílias, e a sua hoje, pai, 2 filhos e casado. Qual o nome da esposa mesmo? Gesiana. Gesiana, um beijo. Um abraço Gesiana, ela, né? Os filhos. Todos aí, a mãe também deve estar Saulo e Theo. Saulo, Theo. A sua tia Silvia da nossa igreja. Qual o nome da sua mãe mesmo? Edilânia. Edilânia, um abraço para a irmã Edilânia. Um filhão que a senhora tem, viu? Amo muito o filho da senhora. Alguém que tem muito a acrescentar com a nossa denominação. O que você falaria agora para os casais cristãos, mas que estão pensando em um divórcio, em largar a família? Qual a palavra pastoral que o Senhor dá para esse casal de igreja? Louva a Deus, serviu o Senhor, mas agora não se entende mais. Sim. A vida 2 é desafiadora, mas é plano de Deus. E como sendo plano de Deus, não tem como dar errado. O que o casal precisa fazer é se colocar, dentre muitas coisas que a gente poderia dizer, mas se colocar diante de Deus, se unir em oração, buscar a Deus juntos e, acima de tudo, não esperar que o sucesso venha por parte da outra pessoa, o sucesso do seu casamento, mas faça você o seu casamento ter sucesso. É um desafio muito grande. Tenho pouco tempo de casado para dar muitos conselhos para dar conselhos para casais, mas nesse pouco tempo eu posso dizer o seguinte: uma coisa eu ouvi antes de casar: se teu casamento durar 5 anos, daí para frente não acaba não. Porque os 5 anos é aquele período de adaptação, né? de provação. Então eu posso dizer assim que eu cheguei aí há 5 anos e Deus vai sustentando, e quando cada um cumpre a sua função, o seu papel, guiando, a sua esposa, seu cônjuge, a tendência é, quando isso é colocado em prática, na força do Senhor, superar juntos os desafios. Papai tem 55 anos de casado, está com 75, mamãe com 72, e eles têm 55 anos de casado. Aí a gente passa um cartório em Goitacazes e disse uma vez, eu fiquei meio doido, entrei nesse cartório aí. Eu falei assim: por que tu se separou? Ele disse: eu sou pirracento, mas 55 anos. 55 anos, né? Meu pai tem 55 anos de vida conjugal. Eu te fiz essa pergunta porque tem muitos casais que pensam em separar. Você acha que se não for por traição, por judiação, por violência, apenas porque um ou outro não quer ceder por orgulho, você acha que esse casal que se separa muito mais porque não lutou muito por uma vaidade, um orgulho, eles conseguem arrumar uma coisa melhor ou pagarão, às vezes, um sério prejuízo durante muito tempo? Exatamente. Pode ser que sim, terão um prejuízo maior. Né? Porque o que Deus uniu, é bom que o homem não separe. É bom que o homem não separe. Aí você se separa do que Deus uniu. Como encontrar alguém melhor do que Deus deu? Exato. Tem gente que diz assim: se eu soubesse, eu teria permanecido de onde eu saí. Eu nunca teria saído de lá. Mas o orgulho na hora cega, né? As pessoas não conseguem. Exato. E agora, para aqueles que estão namorando,
que conselho você dá para aqueles que querem namorar, estão namorando de noivo, não estão casados, querem namorar e estão namorando de noivo? Qual o conselho que você dá para esse grupo aí? Então, vamos lá. Vamos começar pro pessoal aí que quer namorar. Não, né? pera aí, como o assunto é pesado, deixa eu só fazer o comercial de novo. David, tem quantos minutos a mais aí, David? Tá perto de acabar, então perto de acabar. Quer mais um cafezinho? Ou já tá bom? Aceito. Aceito, eu vou tomar o café Marquês da Costa. O senhor vai para São Luís hoje ou não? Não. Não vai para São Luís hoje? Amanhã. Não, se vai amanhã, então pode tomar café tranquilo para dar uma despertada. Eu quero mandar um abraço ao produtor aqui, David Roger, que é o produtor do programa Podcast Pastor Elias Viana, está me orientando a mandar um abraço para você que está aí conosco aí. Matheus Peçanha, o principal, está sempre curtindo. Matheus Peçanha Rangel, aquele abraço. Márcio, jornalista. Então, Márcio, jornalista, compra lá, hein? Alberto Ribeiro Lamego, gente da gente, é campista. Um jornalista não tem como não ter ouvido Alberto Ribeiro Lamego, gente da gente, ou Diário de uma Existência. Jane Ribeiro? Jane Ribeiro, Matheus, Márcio, jornalista. Você que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando pelo YouTube da TV Goitacá, pelo Facebook TV Goitacá, pelo tvgoitacá.com.br, Speed Telecomunicações, VTV, Região Brasil também, na página Região Brasil, e breve, quando acabar aqui no podcast Pastor Elias Viana, seja muito bem-vindo ao podcast hoje, patrocinado aqui pelo café que tem sobrenome, Café Marquês da Costa, está aí abaixo. Olha aí, na descrição está aí. O café é Marques da Costa, café que tem sobrenome. Coloca lá no YouTube que você vai ver na França. Então nós estamos tomando um café aqui que você vai ver na França, viu? Olha. Pastor Paulo Monteiro Neto. Então está aqui o café Marques da Costa, nos patrocinando. É logo aqui no centro de Campos de Goitacazes, abaixo da Rádio Campo Difusora, dirigido ali pela Simone Faria, que Deus abençoe. Também está logo abaixo na descrição, Musical Center. E hoje o café mandou uma pasta pra gente, só. É o café chique, né? Vê se não é muito chique. Bonito. Muito chique. Esse aqui é o tradicional. Nós estamos tomando café extra forte, mas que é o prêmio, café prêmio. Nós estamos tomando prêmio e tem um café tradicional, além do prêmio, o café expresso, tradicional, expresso, o prêmio, você escolhe o que você quer tomar. E a Musical Center, na 21, Salvador, tem caixa de som, microfones, reparo de igreja, instrumento de tudo, de bateria, instrumento de sopro, corda, você escolhe qual instrumento você quer. Projeto de som, vou fazer um evento, um congresso, aí bota tudo, luz, fumaça, palco, estrutura, e deixa ponto, filmagem, Musical Center. Se você quer colocar a tua marca aqui também no podcast Pastor Escritor Elias Viana, seja bem-vindo, e no próximo já coloca a sua marca aqui também. Pastor Paulo Monteiro, agora eu vou tomar meu café enquanto o senhor me responda. Qual o conselho que o senhor dá para esses três grupos? Os que querem uma família, ainda não conseguiu namorada, os que estão namorando e os que estão aí noivos. Primeira coisa é o que a gente já sabe, né? É ser sincero diante de Deus e orar, né? Colocar nas mãos de Deus os desejos do nosso coração, como diz a palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Trabalhar, estudar, porque relacionamento custa caro, né? Custa dinheiro, casar, tem que pagar a conta, né? Se você almeja alguma coisa, né? Invista na sua carreira, né? Sonhe, mas trabalhe, corra atrás do seu sonho. Uma coisa importante também, não se desesperar, não deixar a ansiedade fazer você tomar atitudes precipitadas, né? Vá com calma, um passo de cada vez. Não precisa, então, querer ficar arrumando namorado com 12, 13 anos. Não precisa se preocupar com isso. Nem pensar. Muito cedo, muito novo. Muito cedo, né? Muito novo. Tem muito para estudar ainda, né? Tem. A vida não é só isso não, né? É muito mais do que isso, né? Para ter uma vida pela frente, para que correr tanto? A gente precisa respeitar as etapas. Se a garotada de 12, 13 anos que quer namorar, aguarda um pouco, estuda. Agora está na hora de estudar. Aproveita
aproveita o tempo com seus pais, com sua família em casa, vai passear, vai se divertir, vai para a igreja, faz a vontade de Deus, cada coisa no seu tempo, né? Vai chegar essa hora. Vai chegar essa hora. Não se preocupe. E os que estão noivos e perto para casar? Os que estão noivos, então, uma coisa importante... Noivo, assim, noivo, já pronto para papelada andar, noivo para casar. Então eu nem vou falar o que eu ia falar. Não, não vai falar, então volta desse daí. O que acontece, é bom você observar bem, né, a vontade de Deus e a vontade do teu coração, né? Analise, né, aquilo que você quer, o desejo do teu coração. Às vezes você tem uma pessoa diametralmente oposta, né, daquilo que você gosta, do teu perfil. Claro que os opostos se atraem, né? Mas é bom a gente observar também, né, o comportamento. Se você tem uma perspectiva numa direção, uma pessoa que também esteja, não, essa aí, vamos juntos, vamos dar as mãos, a parceria, a unidade, saber realmente de fato quais são os objetivos de vida, quais são as perspectivas da vida, quais são os sonhos dessa pessoa. Una, né, os seus sonhos aos sonhos desta pessoa, uma vez que eles estão aí, né, em harmonia, e aí coloca tudo diante de Deus e viva pela fé. Quando eu casei, eu não tinha praticamente nada, mas quando nós entramos para nossa casa, Gesiana e eu, não faltava nada. Deus foi provendo. Deus foi provendo. Então, às vezes, também a gente espera muito para que as coisas aconteçam e a gente acha que antes de casar a gente tem que ter tudo, tem que ter casa, tem que ter fogão, tem que ter a mobília completa, né? Tem que ter o terreno, tem que ter... Sim, é bom, é ideal, mas se houver uma possibilidade de se casar naturalmente, normalmente, e depois, pela fé, você adquirindo aí, dê esse passo de fé também. Aqueles que sentem vocacionado, estão te assistindo agora, mas sente que tem um chamado para o ministério. Você o apoia, você incentiva, o que você diria para esses vocacionados que estão te ouvindo, assistindo? Faça como Isaías, quando Deus o chamou, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então obedeça a voz do Senhor, obedeça o chamado do Senhor. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Se Ele te vocacionou, Ele vai ser a tua direção. Então a gente está precisando de bons líderes, bons pastores, bons ministros que conheçam a palavra, que são estudiosos, que estejam preparados na teologia e na palavra de Deus para lidar com os desafios desse tempo. Então não perca tempo não. Você abriu mão do secular e hoje tem vivido o ministério integral. Ministério integral. Eu aprendi com o pastor Pedro, né? Integral e exclusivo, né? Exclusivo. Integral e exclusivo. Integral e exclusivo é mais desafiador ainda, né? Porque única e exclusivamente dentro da perspectiva humana, você depende totalmente do Senhor, da onde vem a fonte do seu recurso dele. Né? E como começou o casamento, não faltou, o nome não falta. Exatamente. Isso também nos dá uma experiência muito positiva da gente ter um tempo maior para se dedicar ao ministério, né? E efetivamente ter um pastoreio, um ministério de qualidade em todas as demandas, né, de uma igreja local. Como eu comecei, eu quero terminar, né? Você não vai falar em português. Não. Lê para nós qual salmo? Pelo menos um versículo, dois, o salmo 23. Você leu ele, não, né? Li. Leu o salmo 91, então. 91, pelo menos um e o 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sim. Por que eu vou pedi-lo para ler o salmo 91? Porque nós precisamos de jovens que estejam estudando, pronto para a obra. Pastor Paulo Monteiro é muito inteligente. E Deus conta com pessoas inteligentes, forçadas, pessoas que têm esforço, corajosa, que querem se dedicar mesmo. Pastor Paulo Monteiro não está no ministério porque não deu certo em outra profissão. Está no ministério por vocação. Pastor, leia para nós o Salmo 91, versículo 1 e 2. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God.
in whom I trust. Eu sei que o senhor vai encerrar orando, não também em português. Vai fazer uma oração em inglês para nós. Nós vamos orar a Deus em inglês. Antes da oração, quero agradecê-lo por estar aqui no podcast, pastor escritor Elias Viana. Acompanhei a trajetória do seu pai, a sua, ele chegou na Baixada primeiro do que eu. Acompanhei você como tocador, músico, a guitarra. Acompanhei você no seminário, casando, o seu concílio estava lá, e agora pastoreando. Estive em São Luís, e agora você está aqui. Quero dar os parabéns, porque de 13 anos até 33, a mudança foi enorme. Então, nesses 20 anos aí, eu poderia dizer que você mudou da água para o vinho, né? É uma mudança, é um salto enorme. Quero dar os parabéns. Acredito que daqui a mais 20 anos, com 53 anos, outro salto será enorme. Eu desejo que esses saltos continuem, que eu continue recebendo, como disse o apóstolo Paulo, tenha recebido boas notícias acerca de vós. E nós temos recebido boas notícias acerca do irmão. Irmão amigo, irmão pastor. Hoje é um homem, chegou lá na nossa igreja ainda solteiro, novo, vai participando de culto jovem, de encontros de música, de louvorzão. Hoje já é um homem, hoje já é um pai, já é esposo, é líder de uma igreja local, centenária, com todo prestígio, uma igreja que aguentou 100 anos, não é uma igreja qualquer, é uma igreja que Deus realmente botou a mão dele sobre ela. Então esse crescimento todo é notório. Quero dar os parabéns também pela a forma que conduziu o podcast, as suas respostas, o seu raciocínio. Deus conta com pessoas assim. Eu digo para o João Gabriel, meu filho, você é inteligente, Deus conta com você, Deus conta contigo, Deus conta com pessoas capazes para a sua obra. Eu queria que o senhor desse suas últimas considerações e orasse. Nós vamos encerrar com você orando, mas pode dar também as suas últimas considerações. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, pastor Luiz, o convite, dizer que é uma alegria, uma honra muito grande partilhar desse momento precioso nesse podcast e também agradecer aos telespectadores aí, saudar a todos aí. Eu vi aqui que tem alguns comentários dos irmãos aí da Pibisal, amigos queridos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e vamos continuar servindo a Deus até a volta de Cristo, e está perto. Amém. Amém. Faça uma oração para nós. É um podcast cristão, não pode terminar sem oração. Como a gente não ora em um podcast cristão, tem que orar. Ora agradecendo ao Senhor. Em português? Não, em português não, em inglês. Quando eu comecei contigo falando em outro idioma, é porque se cada jovem que está nos assistindo dedicar 2 horas do seu dia para aprender um novo idioma, eu tenho certeza que ele ganhará muito com isso. Deixo minha palavra também de incentivo, aos aspirantes ao ministério, como o senhor falou, para encerrar. Estude, se prepare, conheça mesmo, vá fundo, porque quando a gente mergulha na teologia, na exegese, na hermenêutica bíblica, a gente é fascinado e a gente se prepara melhor para servir a Deus e ao seu reino. Eu agradecer o antigo presidente nosso da ordem, era o Majésica, agora é o pastor Maximiliano Fernandes, né? Pastor Maximiliano Fernandes, hoje é pastor da primeira igreja batista em São João da Barra, né? Alberto Ribeiro Lamego. Eu tenho esse livro aqui. Um príncipe chamado Maximiliano esteve em São João da Barra. São João da Barra estava começando com pouca gente, ele disse muito pouca gente. E agora Deus manda um outro príncipe chamado Maximiliano para São João da Barra. São João da Barra já recebeu um príncipe mesmo, chamado Maximiliano. E hoje o pastor da PIB de São João da Barra é Maximiliano Fernandes, que se tornou essa semana presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subsecção Paranense, não é isso? Isso. Então, olhe para nós, manda um abraço para ele, para o nosso mais novo presidente e os pastores, que nossos colegas estão te assistindo. Um abraço aos pastor Pedro, colegas, nosso padrinho, não pode esquecer, Pedro, né? Salvador, pastor Majésique, né? Que tanto carinho nós temos, também expressa por nós. Segurou a ordem toda essa pandemia. Toda essa pandemia, né? Um excelente trabalho, uma excelente liderança. Os demais colegas aqui da subseção, todos eles, e também pastor Max agora, que está presidindo a subseção da planície, a Ordem dos Pastores, e toda a sua diretoria,
a todos aí o nosso abraço também. E eu quero dizer também, pastor, que o meu inglês está enferrujado, tá bom, pessoal? Então, não sejam muito exigentes, não, porque tem muito tempo que eu não uso o inglês. Então vamos encerrar orando em inglês. Holy God, we thank you for all the things you are giving for us. My God, I ask you your blessing. I want to say to you tonight that we need your blessing, we need your presence, we need your Holy Spirit in our heart. And we just want to do your will. I say to you tonight, bless my dear friend, Pastor Elias, and all his family, all those that are watching us here in this podcast. I ask you your blessing, and I give to you my heart, all my soul, all my life, my family, and I want to say that you are marvelous, that you are my God, and my life, my way, my future is in your hand. And this we pray for you in the name of Jesus. Amen. 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 Thank you very much. Not at all. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui no podcast Pastor, Escritor Elias Viana, toda quinta, de 21 horas às 22 horas. Que Deus te abençoe. Amém.